Maria é uma professora de um colégio particular. Em sua sala de aula tinha uma garota chamada Rebeca. Ela era uma excelente aluna. Sempre tirava notas altas e tinha um ótimo comportamento. Um certo dia Rebeca chegou na escola desanimada. Não sorria, como de costume. A garota não interagia na sala de aula como antes. Maria, sua professora, notou que a menina não estava com um bom desempenho nas atividades escolares. Pensou em perguntar se estava acontecendo alguma coisa, mas decidiu não perguntar nada, pois provavelmente seria alguma bobagem sem importância e que logo esse desânimo passaria. Mas conforme as semanas passaram, Rebeca já não era aquela aluna exemplar que todos os professores elogiavam. A garota só chegava atrasada na escola, não levava matérias como canetas e caderno, não demonstrava mais interesse nas aulas. Maria não estava gostando do comportamento da sua aluna. A menina não entregava os trabalhos de casa. As suas notas estavam ficando cada vez mais baixas. Caso Rebeca continuasse com notas vermelhas, certamente iria reprovar. Em casa, Maria ficou pensando: como uma menina que tem a oportunidade de estudar em uma escola particular de bom prestígio, uma vida financeira confortável, sempre teve tudo do bom e do melhor, não dá valor o que tem, concluiu Maria sem saber ao menos o que se passava com a pobre garota. A mulher se lembrou da sua infância pobre, de como era difícil de ir à escola. Ela morava no interior, junto com seus pais em uma pequena casa. Maria precisava caminhar durante 1 hora todos os dias para poder estudar. Não existia escolas próximas à sua casa. Quando criança, passou por muitas dificuldades. Às vezes Maria e sua família não tinham o que comer. Quando chegou na sua adolescência, muitos diziam que ela deveria parar de estudar, que o ideal ela deveria trabalhar para ajudar financeiramente os seus pais. Toda vez que ela caminhava até a escola, sempre alguém dizia que era uma perda de tempo, que estudar não levaria a nada. O que adianta estudar e não ter o que comer dentro de casa? Falavam. Essas palavras a afetavam profundamente, e pensou em desistir dos estudos. Mas seus pais não permitiram, e sempre diziam que os estudos a levaria a lugares surpreendentes. Maria decidiu conversar com seus alunos, e mostrar a grande oportunidade de estudar em um bom colégio, e pensou consigo mesma que talvez Rebeca voltasse a ser uma aluna dedicada como antes. Em sala de aula, Maria queria conversar com os alunos antes de começar a explicar a matéria naquele dia, mas não foi possível. Rebeca chegou 40 minutos atrasada. Novamente, então, Maria teve a ideia de falar com os alunos antes que eles fossem para casa. Falou que eles tinham muita sorte de poder estudar em um colégio renomado, e que muitos jovens não tinham a mesma oportunidade, e disse que eles deveriam valorizar os seus pais, pois é com grande esforço que eles pagam as mensalidades, para que um dia eles possam ter a oportunidade de um futuro brilhante. Todos ficaram em silêncio ouvindo o que a professora dizia, mas Rebeca permanecia com a cabeça baixa, com pensamentos distantes, não prestava atenção no que a sua professora falava. Maria notou que a menina não prestava atenção nas suas palavras. Ela ficou muito chateada com Rebeca. Não compreendia como uma pessoa que sempre foi bem em seus estudos, de um dia para o outro não tinha mais interesse para nada. No dia seguinte, Maria decide entregar uma prova surpresa para os alunos. Estava perto dos exames finais e queria saber como estava o desempenho da sua turma. Como já esperava, Rebeca tinha tirado nota baixa novamente, então decidiu chamar a menina para conversar e saber o porquê não se interessava mais em assistir às aulas. Rebeca pediu perdão por ter tirado nota baixa, e disse que sabia que precisava melhorar suas notas. Prometeu que iria estudar mais. Maria não acreditou muito na sua aluna, e pediu para que ela chegasse no horário, que a partir daquele momento não aceitaria que nenhum de seus alunos chegasse atrasados em sua aula. Rebeca pediu desculpas pelo seu atraso nos últimos dias, e disse que seria pontual a partir daquele momento, mas no dia seguinte a garota chegou novamente atrasada. A professora não permitiu que ela entrasse na sala e pediu para que voltasse para casa, e gostaria de falar com seus pais, pois o seu comportamento estava inaceitável. Chegando sempre atrasada, não traz material escolar, não entrega mais os trabalhos de casa, e suas notas estão cada dia mais baixas. Rebeca pediu desculpa e foi embora. Depois que terminou a aula, Maria foi se encontrar com uma amiga que também é professora, e comentou que uma das suas alunas está completamente desinteressada nos estudos, e que achava uma pena uma menina que era um exemplo para todos na sala desprezar a escola. A sua amiga disse que talvez esteja com algum problema em casa, ou com dificuldade com alguma matéria, e talvez estivesse com vergonha de falar. Que problemas teria uma garota que estuda em um colégio caro e com boas condições financeiras? Disse Maria. Ela simplesmente desistiu dos estudos, nem canetas ela leva, continuou Maria. No dia seguinte, Rebeca chega no horário, mas não chegou acompanhada de seus pais. A professora permitiu que a menina entrasse na sala,
e teve a ideia de apresentar Rebeca como um exemplo a não ser seguido. Chamou Rebeca para frente e disse: "Vejam a Rebeca. Antes ela era uma aluna que todos os professores sentiam orgulho, mas hoje em dia é totalmente desinteressada nos estudos. Olhem, nem um uniforme novo deste ano teve o interesse de comprar, e não é por falta de dinheiro. Rebeca nesta escola não é bolsista. Os pais dela pagam o mesmo valor da mensalidade, como os pais de vocês. Ela não traz material escolar, porque provavelmente acha desnecessário. Pensa que só porque estuda em um colégio particular vai passar de ano, pois saibam que ela será reprovada. Então por favor não pratiquem o mesmo erro de Rebeca." Todos da sala ficaram olhando para a menina. A garota se sentiu envergonhada, não pôde conter as lágrimas, pegou a sua mochila e foi embora. Depois que a aula terminou, Maria decidiu ir caminhando para casa. Seu carro estava na oficina e não queria pegar o ônibus. Como era sexta-feira, pensou que seria bom andar um pouco pelas ruas. Maria viu Rebeca com a sua mãe. Ambas estavam sentadas em um banco na praça, com alguns isopor. Maria decidiu se aproximar para falar que a menina não estava indo bem nos estudos. A mulher se apresentou, disse que era professora de Rebeca, falou que suas notas estavam péssimas e era muito provável que iria reprovar. A mãe da menina pediu desculpas pela falta de desempenho da filha e disse que não era culpa de Rebeca. Falou que ela tinha perdido o emprego já fazia alguns meses e que foram despejadas pois não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Agora elas estão morando de favor com uma amiga. O pai de Rebeca tem outra família e disse que só iria pagar a mensalidade da filha e nada mais. Caso ela procurasse os seus direitos na justiça, ele deixaria de pagar o colégio enquanto o processo estivesse em andamento. Rebeca tinha perdido a companhia do seu pai, perdeu a sua casa, não queria que ela perdesse a escola também, onde estuda desde o maternal, disse a mãe da menina. Também falou que a filha chega tarde na escola, porque onde elas estão morando fica muito longe do colégio. Ela não tinha como oferecer a passagem de ônibus todos os dias. Disse que ela e a filha passam a tarde andando vendendo picolé na rua para ajudar com a alimentação, pois a sua amiga não ganha muito dinheiro e sozinha não tem como comprar comida. Falou que Rebeca chegava muito cansada e não conseguia estudar à noite. A mãe da garota prometeu que quando conseguisse um emprego, a menina iria voltar a ser uma ótima aluna novamente. Maria ficou pálida quando ouviu a história. Se lembrou da sua infância difícil, de como era longe a sua escola, que caminhava todos os dias por cerca de 1 hora, enquanto todos a criticavam, sem saber como isso a afetava profundamente, mas não falava nada a ninguém. Agora ela estava fazendo a mesma coisa, falando mal de uma menina que estava passando por grandes problemas em sua vida, mas mesmo assim queria continuar estudando para ter um futuro melhor. Maria pediu perdão para Rebeca, que falou para os seus colegas de classe, e prometeu que iria se desculpar com ela na frente de todos os alunos. Rebeca é uma menina doce de bom coração, embora estivesse magoada com sua professora, decidiu perdoar. Maria contou para a menina sobre a sua infância, e que se arrepende amargamente pelo que fez, e prometeu que daquele dia em diante, buscaria a aluna de carro para ir ao colégio e a levaria para casa, e gostaria de comprar os materiais escolares que estavam em falta. A mãe de Rebeca agradeceu pela ajuda. Na escola a professora pediu perdão para a garota na frente de todos os seus alunos. Disse que errou em falar mal de Rebeca. Deixou uma reflexão para os seus alunos, que não devemos julgar ninguém, pois não sabemos os problemas que as pessoas estão passando. A empatia é uma das únicas habilidades que nos salva de generalizar nossa verdade pessoal, em detrimento da realidade fornecida pelos outros. Gostou da história? Comente pra gente ficar sabendo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma história. Te vejo no próximo vídeo.